Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rafaela Granville, eu sou nutricionista e hoje o nosso convidado, Dr. Vilela, advogado, especialista na parte de previdenciário. Hoje nós vamos falar sobre isenção de imposto de renda para pessoas com doenças graves, tá? Porque é um assunto que poucas pessoas sabem, então eu chamei o Dr. Vilela aqui para estar compartilhando conhecimento com vocês, beleza? Deixa eu só ver uma coisa. A minha tela tá aparecendo para você pequenininha, Vilela? Ou tá aparecendo grande? Não, tá normal. Você tá desse lado, eu tô desse lado aqui. Então tá. Eu queria tentar deixar a tela dividida. No meu tá dividido aqui. Você sabe como que divide? Eu acho que no canto superior direito tá escrito View. Aí tem essa Ah, opção. ok. Deixa eu ver aqui. Ai, isso. Olha, ótimo. Beleza, então. Então, vamos lá, gente. Bom, então, galera, se vocês sofrem de alguma doença grave, tá? Assistam esse vídeo que é muito interessante. Ou se vocês conhecem alguém, algum amigo, vizinho, parente que sofre de alguma doença rara, grave, às vezes ele pode se enquadrar nesse direito aqui da isenção do imposto de renda, tá? E lembrando também para quem já acompanha nossos vídeos, curta, compartilhe. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindos. Também não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever e também ativar o sininho para quando chegar mais vídeos, você também for notificado, beleza? Então vamos começar. Posso chamar você de doutor ou de Vilela? Doutor Vilela Não, ou Vilela? pode ser só Vilela mesmo, sem doutor, não tem problema. Então tá bom. Vilela, se apresenta para nós aí. Muito bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Rafaela pelo convite, de poder estar participando aqui desse nosso bate-papo. Meu nome é Felipe Vilela, eu sou sócio da Castro Del Grande Vilela Advogados. Sou especialista em direito tributário, direito previdenciário e estou aqui à disposição para quem tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram, depois a Rafaela vai deixar aqui o meu Instagram e a gente vai falando, tá bom? Ótimo. Então vamos começar com as perguntas? Vamos sim. Então vamos lá. Vilela, o que é imposto de renda e se é obrigatório todos os brasileiros declararem o imposto de renda? Então, o imposto de renda, ele é um imposto que ele incide sobre a obtenção de renda e proventos de qualquer natureza, tendo como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Neste caso, entende-se por renda todo o acréscimo patrimonial que ele decorre do produto do trabalho ou da combinação de ambos. Já os proventos, eles são os acréscimos patrimoniais que decorrem de ganhos obtidos de atividades que já cessaram com o tempo, como, por exemplo, uma aposentadoria. A aposentadoria já cessou com o tempo. Então, entra no caso de proventos. E sim, é obrigatória a declaração de imposto de renda, sendo uma obrigação acessória para todas as pessoas que recebem acima de 28.559 ao ano, que dá em torno de 2.380 por mês. Ok. Porém, aqui eu queria deixar uma observação que tem casos, como por exemplo de isenção, que o contribuinte ele é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, porém ele faz a declaração de que ele é isento do imposto. Ah, tá. E aí, isso que eu queria tirar dúvida com você. Então, por exemplo, assim, o fato de uma pessoa ela ser isenta do imposto de renda, né? Não significa que ela não deve declarar o imposto de renda, ela tem que declarar o imposto de renda, né? Exatamente, a declaração é obrigatória, ela tem que fazer a declaração, informar às autoridades competentes que ela fez a declaração independente do ganho ou não. E aí ela declara como isenta. Ah, tá. Que no caso, essa isenção, gente, seria, se eu estiver falando bobeira, você me corrija, tá?
Seria tá? tipo assim, a pessoa ela não vai pagar o imposto, no caso. Que quando você Isso, declara, você... o próprio sistema ele já calcula. Por exemplo, digamos que ela ganhou X valores, ela faz a declaração, o sistema vai fazer o cálculo de quanto que ela deve recolher. E aí vai ter a opção que ela vai colocar que ela é isenta. E aí vai ter a isenção e vai deixar de pagar o imposto. Ok, beleza, então. Então, vamos lá. Segunda pergunta. O que este artigo 6 do inciso 14, né? Isso, 14. 14, da lei número 7.713, fala exatamente. E por que é importante as pessoas terem conhecimento deste assunto? Certo. O artigo 6º, ele traz um rol de isenções para o imposto de renda de pessoas que são portadoras de algumas doenças, né? E no caso, essas pessoas, elas têm que ser aposentadas, pensionistas ou o militar reformado, que nada mais é do que o militar que não exerce mais a sua atividade. Então, ele tem todo um rol de doenças como tuberculose, alienação mental, esclerose múltipla, câncer, enfim, praticamente 18 doenças que o legislador colocou para essas pessoas terem isenção do imposto de renda. Entendi. Então, terceira pergunta, vamos lá. Somente pessoas que sofrem destas doenças listadas nesse artigo da lei, né, a lei 7.713, né, tem direito à isenção do imposto de renda ou outras doenças graves que não estão descritas nesse artigo 6º podem ter direito da isenção do imposto de renda, como, por exemplo, o Alzheimer, né? Porque, assim, rapidão, gente, o Vilela, ele falou aqui de algumas doenças, tá? Então, são 18 tipos de doenças listadas, né? Lá no Eu acho que são 18. mais ou menos isso. E aí, a minha pergunta é o seguinte, se outros tipos de doenças graves, né? Por exemplo, o mal de Alzheimer, que não está lá na lista, a pessoa que é diagnosticada com Alzheimer, ela tem esse direito de isenção do imposto de renda? Seria essa a pergunta, tá? Certo. Então, para a legislação, somente tem direito à isenção as doenças elencadas no inciso 14 da lei. Porém, há uma grande discussão e a jurisprudência já tem aceitado alguns tipos de doenças que não estão elencadas neste artigo, como, por exemplo, o mal de Alzheimer. A jurisprudência ela tem sido favorável para as pessoas que têm mal de Alzheimer, porque entra justamente como alienação mental, inclusive a demência e a esquizofrenia também. Então, algumas doenças dá para fazer uma análise que pode ser que entre assim, porém, precisa ser discutido judicialmente. Beleza, ótimo. Tá, quarta pergunta. O fato das pessoas estarem isentas do imposto de renda quer dizer que ela também está isenta de declarar o imposto de renda? Eu já falei lá no começo, né? Mas só para reforçar. Como já dito antes, né, a declaração de imposto de renda ela é obrigatória. Então, basta fazer a declaração e vai fazer a comprovação que é isenta e está tudo certo. O que não pode é deixar de declarar. Se a pessoa é isenta e ela não faz a declaração, ela corre o risco de ser autuada e cobrada. Inclusive, a legislação fala exatamente isso, que ela é obrigada a fazer a declaração. Tá. Quinta pergunta. Perdão. A pessoa que se enquadra dentro da lista de doenças do artigo 6º dessa lei e ela estiver trabalhando, tem direito de isenção de pagar esse imposto de renda? Tem direito à isenção do imposto de renda? Neste caso, a lei ela só prevê para aposentados ou pensionistas, ou militar reformado, que é o militar aposentado. Então, se a pessoa estiver trabalhando, ela não tem direito à isenção. Agora, se ela sofre de algum tipo dessas doenças, né, elencadas no inciso 14, aí ela tem que solicitar um afastamento, uma aposentadoria por invalidez. E aí, ela sendo aposentada por invalidez, ela vai deixar de trabalhar e vai gozar da isenção elencada nesta lei.
Tá. Que mais? Eu tava na... Nossa, tô muito ruim da garganta. 6. As pessoas que se enquadram na lista de doenças, mas não tinham conhecimento desta lei e durante anos pagaram imposto de renda, têm o direito de solicitar a restituição do que foi pago nos anos anteriores? Com toda certeza. A partir do momento que a pessoa comprova a doença, ela vai requerer a isenção, e se ela vinha pagando nos anos anteriores, ela pode requerer, inclusive, dos últimos 5 anos, com a devida atualização monetária. Legal, legal. Mas aí, no caso, Vilela, tem que ter um advogado para acompanhar tudo isso, para ajudar essa pessoa, né? É o ideal. Ela pode até conseguir o direito à isenção pelas vias, né, pelas vias próprias, mas para ela recuperar os últimos 5 anos, por exemplo, aí ela precisa de um advogado. Tá. Por isso que tem o Vilela aqui, eu vou deixar o contato dele para vocês, tá, gente? Que mais? Deixa eu pensar, tava no... Aqui, ó. Em caso de morte desta pessoa, que sofria de alguma dessas doenças listada na lei, e durante anos essa pessoa pagou imposto de renda, a família pode entrar com a restituição? Então, neste caso, somente se o falecido já requereu o pedido de isenção anteriormente. Por exemplo, vamos supor que a pessoa, né, antes de falecer, ela requereu o pedido de isenção e ainda não foi deferido. Está em análise, enfim, está sob discussão judicial, existem diversas maneiras. E aí, infelizmente, ela vem a falecer no curso do pedido. Aí, nesse caso, sim, os familiares até conseguem requerer o que ela pagou indevidamente durante esse percurso. Agora, se ela faleceu e não pediu e ela tinha direito, infelizmente, os herdeiros, né, os familiares, não conseguem pedir. Nossa, entendi. Vamos lá. 8ª pergunta. Além da isenção de imposto de renda, existem outras isenções, benefícios que essas pessoas com doenças graves, vamos dizer assim, podem ter, como comprar carro, imóveis ou outras coisas? Sim, sim. A isenção do imposto de renda, ela, além de você, né, ter a isenção do imposto de renda, você tem isenção de IPI, IOF e ICMS na compra de um veículo. E deste mesmo veículo, você também pode requerer a isenção do pagamento do IPVA deste veículo e também do IPTU do imóvel que reside. Agora, tem que se atentar, pois aí, neste caso, existem diversas regras que não é simples assim, né? A pessoa, por exemplo, ela pode ter apenas um veículo que tem essa isenção, imóvel também tem que ser apenas um imóvel, né? Então, tem algumas regrinhas aí que tem que ser cumpridas. Beleza, show. 9ª pergunta. Como pedir a isenção do imposto de renda de forma prática, rápida e segura? Basta o contribuinte solicitar pelo 135 diretamente no INSS ou no site ou aplicativo do Meu INSS. Lá é bem intuitivo, basta ele juntar o laudo, né, de um médico particular ou público que ateste que ele tem a doença elencadas no rol do artigo. E aí, provavelmente, já concede, assim, costuma ser rápido. Aí depende muito, né? Tem casos e casos. Beleza. E acho que é a última pergunta. Se o contribuinte ficar curado, perde o direito à isenção? Então, isso foi tema de grande discussão e, se eu não me engano, foi no ano de 2018 que o STJ ele soltou uma súmula, que é a 627, que diz: o contribuinte faz jus à concessão à manutenção da isenção do imposto de renda, não se exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. O que isso quer dizer? Que mesmo se o contribuinte ele for curado, ele vai ter gastos ainda com medicamento, ele vai ter todo tipo de tratamento, ele ainda vai ter que se deslocar aí
para fazer exames e tudo mais. Então, foi criado essa súmula justamente para manter, né, a manutenção do pensionista ou aposentado que goza da isenção. Ah, Então, conforme a súmula 627 do STJ, uma vez estando com uma dessas doenças elencadas, ainda que curado, permanece o direito à isenção para o resto da vida do aposentado ou pensionista. entendi. Bom, então era isso, né, gente? Eu acho que já acabou as perguntas já, Vilela. A Foi gente conseguiu rapidinho, fazer né? dentro do tempo. Que bom. Então tá. Vilela, fala para mim, quais são as redes sociais que você usa? Eu uso, Instagram? isso, eu uso bastante o Instagram e o LinkedIn. Tá. Nosso Instagram aqui do escritório, o meu pessoal é @ofelipevilela, com 2 L's no Lé, Uhum. e o do escritório é @CGV Advogados. Beleza, que eu vou também deixar aqui, gente, na descrição desse vídeo e também nos comentários, tá? E caso vocês tenham dúvidas sobre previdenciário, queiram um advogado aqui, Vilela, doutor Vilela, tá? Unidade de escritório é em São Paulo, né, Vilela? Mas vocês também atendem outros estados, né? Sim, sim. Hoje no digital a gente atende o Brasil inteiro. Então, viu, galera? Então já não tem mais essas barreiras. Então, vocês podem mandar mensagem lá para ele e agendar, seja uma consulta direto lá no escritório ou também online, certo? Com certeza. Então, tá bom. Vilela, muito obrigada pela a sua atenção, por você ter aceitado o meu convite. Fiquei muito feliz mesmo. Espero que tenha sido esclarecedor para o pessoal, tá? E tudo de bom aí, bom trabalho para você, boa semana, Obrigado, eu que agradeço o tá? convite de ter participado. Estou sempre à Beleza. disposição no que precisar, tá bom? Então tá, falou. Tchau, tchau, até mais.